Esse vídeo é uma pitada de neurociência, é uma pitada de conversa, é uma pitada de reflexão sobre a vida. Eu quero falar hoje sobre como as pessoas estão cada vez mais intoxicadas com essa enchente de pessoas na internet falando as verdades. E quando eu digo verdade, são as verdades que não são verdades. Hoje todo mundo é dono da verdade. Você já parou pra perceber que na internet cada um fala uma coisa? Tem até um meme que mostra vários doutores, né, pseudodoutores, que falam assim: leite faz mal. Aí o outro fala, num corte: leite na verdade faz muito bem porque isso e aquilo. Então cada um tá virando uma espécie de um político que junta várias pessoas e fala: essa é a verdade, pessoal. E essas pessoas vão começar a seguir essas pessoas. E hoje a internet ela tá basicamente isso. E, cara, se você parar para analisar, você vai ter que tomar muito cuidado com a sua cabeça. Hoje eu acho que uma das coisas que vai ser mais bem funcional nas atualidades agora é de como você tem que administrar o quão você consome a internet e como você consome a internet. Porque tá muito fácil de você acreditar em qualquer coisa. Literalmente, qualquer pessoa, inclusive eu, quando eu falo as minhas coisas, quando eu falo os meus pontos de vistas, quando eu falo um conteúdo, vai soar como verdade, porque querendo ou não, a partir do momento que você tá na internet, aquela pessoa que está falando, ela está sendo considerada uma autoridade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, para a gente não falar besteira, porque muitas vezes a nossa voz guia essas outras pessoas para vários rumos da vida daquelas pessoas que estão assistindo. Querendo ou não, a gente influencia as pessoas. Eu não tenho muitas views ainda, mas muitas pessoas que me acompanham se influenciam. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Cara, presta atenção. Existe uma coisa neuronal por trás disso tudo e eu vou te explicar nesse vídeo. Se você parar para analisar, tudo que você consome de conteúdo na internet, querendo ou não, você vai acreditar naquilo como verdade. Um conteúdo na escola, ele sempre foi criado propositalmente com um fim, né? Ou seja, na escola você estuda para se tornar um empregado de uma empresa. Ah, mas eu quero fazer concurso público, mas no geral você acaba indo para o mundo empregatício, né? Assim que fala? É, empregatício, né? Se eu tiver errado, corrigem aqui no comentário. Então, isso quer dizer o quê? Que você vai estar focado indo para um rumo, não necessariamente um rumo que é certo, mas é um rumo que criaram para você, né? E a internet hoje e os conteúdos que estão sendo polarizados, estão sendo divulgados, basicamente é sobre isso. Tudo está sendo ligado ao como você tem que pensar para no final você comprar algo meu. Todo mundo tá assim. Todos os criadores de conteúdos. Eu quero que você bote uma coisa na sua cabeça. Nem todos os criadores de conteúdos criam conteúdo só porque gostam. No final das contas, eles vão querer te vender algo. E não tá errado, sinceramente. Se você gosta da pessoa, se a pessoa te entrega valor, se a pessoa te ajuda, se a pessoa te incentiva, se a pessoa te motiva, te eleva o nível de alguma forma, é, não tem por que você não comprar. Isso não é errado. Mas você tem que entender que até as notícias cortadas na internet, seja no TikTok, no Instagram, no YouTube, são informações com um fim. E na maior parte das vezes a gente tem a impressão de que aquele conteúdo serve que para nos informar. Aí eu te pergunto, como que você vai se informar com um conteúdo tão curto? Como que você vai se informar com um simples comentário de um doutor de não sei da onde que aparece num podcast e fala, olha, é assim que funciona. Aí você fala, ah, então é assim? Aí depois, 5 dias depois, você vê um outro cara que começa a ficar, viraliza o vídeo dele e ele fala bem assim, na verdade, aquilo ali é ruim, a verdade é essa, bum. Aí todo mundo começa, ah, meu Deus, então essa é a verdade? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com como as informações estão percorrendo aí, principalmente, percorrendo, não diria percorrendo, mas assim, como você administra o que entra, entende? Eu confesso pra vocês que você, eu particularmente, tô me influenciando muito pelo TikTok. Querendo ou não, quando eu quero saber de algo, eu nem pesquiso no Google. Eu pesquiso no TikTok, porque o TikTok vai me dar uma resposta imediata e muito rápida.
E eu tô tentando já mudar isso e reprogramar esse hábito que foi criado em mim. E eu recomendo pra vocês, porque, cara, se você começar a pensar que você usa TikTok na maior parte do seu tempo, inclusive fizeram uma pesquisa, eu vou encontrar essa pesquisa e vou colocar aqui, provavelmente no vídeo, vou mostrar aqui pra vocês, tá? É para não parecer aqueles caras que falam assim, eu tenho, com base numa pesquisa, aí a pessoa fala, mas que pesquisa é essa? Então, entende? Então, tipo, todo mundo tá vendo o dono da verdade. Quando fala, eu encontrei uma base científica que não sei o que, cadê a base? Não tem. Geralmente é um disse que me disse de um outro influenciador que disse outra coisa e por aí vai. Então todo mundo tá muito polarizado, sabe? Tá tudo muito prostituído, essa é a palavra certa, tá tudo muito usado assim, um replica o que o outro fala e tipo, entende? Então, por que que eu tô falando isso? Porque isso tá ligado ao rumo da sua vida. Isso tá ligado ao rumo da minha vida. Isso tá ligado ao rumo da vida da humanidade. E eu não tô falando um discursinho bonito só pra te motivar, mas nós estamos extremamente influenciados pelo que a gente está consumindo na internet. E o conteúdo que a gente está consumindo na internet não é um conteúdo, digamos assim, realmente que 100% confiável. Entende? É um conteúdo rápido, é um conteúdo de corte. Fala pra mim, qual que foi a última vez que você foi buscar uma informação que não fosse no TikTok, que não fosse no YouTube, e você parou o tempo da sua vida para ler um documento e tentar entender a origem daquela questão que você gostaria de saber. Cara, é muito raro. Se você falar para mim, ah, foi ontem, cara, você vai ser um caso raro, porque a maioria das pessoas não fazem isso. Eu mesmo era o tipo de pessoa que fazia isso. Eu parei de fazer isso. Eu comecei a me ver no TikTok. E assim por aí vai. Então, muitas pessoas estão completamente sedentas e hipnotizadas por esse novo mecanismo de influência que é o TikTok, que é a internet no geral. É que a gente está sentindo, eu tô vendo que as pessoas estão sentindo isso muito mais, sabe? Quando você vai conviver com uma pessoa, vai conversar com seus amigos e senta para conversar, você vê que a maioria fica no celular. Cara, no celular, se fosse no celular responder uma pessoa, beleza, mas no celular vendo TikTok, porque o assunto não tá legal, ou seja, a conversa não tá indo pro caminho que a pessoa quer, então, vou ver aqui uns TikTok. Você entende? Então tá todo mundo desse jeito, tá todo mundo muito hipnotizado. Quando eu digo todo mundo, não é todo mundo literalmente, mas assim, maioria, né? Uma boa parcela. Vou chamar assim, uma boa parcela, para não falar que é todo mundo, tô generalizando demais, né? Então, aí o que que acontece? Esse fator de influência de da gente estar constantemente buscando informação desse jeito, faz com que a gente não sinta a necessidade de buscar conhecimento, realmente conhecimento de valor, livros. Hoje, antes a estatística do brasileiro, se eu não me engano, eu vi isso há uns 6 meses atrás, literalmente numa pesquisa, eu vou buscar essa informação e coloco aqui embaixo, de que a média de livro, de leitura do brasileiro é, se eu não me engano, cara, é 2 livros por ano, 3 livros por ano. Então, ou seja, o brasileiro, ele lê em média 2 a 3 livros por ano. E, tipo assim, ler livros é no sentido de completar o livro. Então, ou seja, a maior parte das pessoas não consegue ler o livro. E aí, se a gente for parar para analisar, são livros assim, ó, né, pequenininhos. Se o cara pegar um livro desse aqui, colocar um desse aqui, é 2, 3 anos para terminar. Cadê a grossura? Deixa eu pegar aqui. Ó, é 2, 3 anos para terminar, né? Se o cara tiver vontade de verdade de terminar isso. Então a gente está muito influenciado. Hoje é muito mais fácil a gente pegar um conteúdo na internet aleatório do que simplesmente consumir um conteúdo intrínseco num livro, uma coisa mais embasada, uma coisa mais densa para buscar realmente aprender, né? Então, tá tudo muito automatizado, tá tudo muito estranho, tá tudo muito superficial. Os relacionamentos estão superficiais, tá percorrendo um monte de verdades absolutas por aí, tem um monte de ideologia sendo divulgada e de uma forma ou outra isso influencia na sociedade, no presente da nossa vida, no diário da nossa vida. Cara, é muito absurdo isso. Vocês conseguem sentir isso?
Então, mas vamos lá, né? Vamos lá. Eu não vou transformar isso só num diálogo. Eu quero que vocês peguem algumas dicas que eu vou passar, que é o seguinte: todos nós vivemos num comportamento repetitivo, a gente chama isso de hábito, né? Inclusive tem um livro aqui sobre hábito. Tá aqui, mas tá muito. É. Depois eu pego ele. É um livro sobre hábito. Esse livro sobre hábito, é... nossa, eu fugindo do fio da meada, eu falei que eu tava falando sobre hábito, né? O hábito é um comportamento repetitivo. Isso você já sabe, mas a questão é o seguinte: todos nós estamos presos em hábitos. Todos nós estamos presos em comportamentos. A melhor coisa que o ser humano gosta é um hábito. Dê uma rotina, dê um hábito para uma pessoa que você vai ver que essa pessoa vai simplesmente se interter e ela não vai sair daquilo ali. Todo ser humano, ele gosta de rotina. Não é pelo ser humano em si, pela consciência humana, pelo estado de consciência, mas pela pela parte cerebral e mecânica do ser humano. Então o ser humano gosta de repetir coisas. Por quê? Porque o cérebro dele gosta, o nosso cérebro, na verdade, ele gosta de repetir padrões. Então quanto mais você faz a mesma coisa, mais aquilo fica acostumado. E aí quando você se acostuma com aquele novo comportamento, mais você vai fazer isso e mais você não vai sentir vontade de sair disso. Você entende? Então, ou seja, para nós é muito difícil parar de mexer no TikTok. É muito difícil falar, vou começar a fazer academia, vou começar a correr, vou começar a acordar a X horário da manhã. É muito difícil. É uma briga interna muito grande. Existe até um livro que fala sobre isso, que é o Mais Esperto que o Diabo, que basicamente ele resume esse diálogo interno que a gente tem, que se torna muitas vezes no processo de evolução, quando você quer mudar um comportamento, quando você quer mudar uma atitude, quando você quer se reconstruir e virar outra pessoa, existe uma voz que fica dentro de nós e na maior parte das vezes ela é contra nós. Ela é contra a nossa evolução. Ela é contra o que nós acreditamos que é melhor para nós, porque ela tá meio que enviesada nos velhos costumes que a gente tinha, né? Se você parar para analisar, você tá perto das pessoas, supondo, você tá perto de parentes que conhecem você desde criança. Para eles é muito difícil você ser visto como uma pessoa diferente. Por quê? Porque para eles você é sempre a mesma pessoa, desde a época que você era criança. É muito mais fácil eles acreditarem nisso. Então, por que, que eu tô te falando isso? Porque mudar hoje em dia tá cada vez mais difícil, porque a gente tem vários estímulos, vários estímulos. Chegou um momento que eu falei, eu vou estudar, eu vou ler um livro. E eu tava lendo um livro e assistindo um vídeo do meu lado. Aí 2 minutos depois, do nada, eu me vi no celular automaticamente passando TikTok. Aí eu falei, cara, como assim? Sabe quando você tem um estalo na sua cabeça e fala, peraí, oxi, sabe? Então, foi isso que eu senti. Então, cada vez mais, cara, você tá automatizado, você tá robótico, e você tem que tomar cuidado com isso, porque senão a vida vai passar e, bum, você vai falar, caramba, eu não fiz nada, eu não mudei nada. O que aconteceu com a minha vida? Essa é das coisas que eu mais reflito na minha vida. É o que eu tô fazendo com a minha vida. Isso é muito profundo, galera. E não tem sentido. Eu não sei, mas vou partir de uma reflexão aqui que é o seguinte: se você for homem, você vai entender o que eu vou te falar. Quando você se masturba e ejacula vendo pornografia, você sente um vazio. E quanto mais você tem esse hábito de fazer isso com pornografia, ou seja, um vício destrutivo, mais você sente menos prazer por aquilo. Mais você sente menos prazer e mais você sente menos prazer não só em fazer aquele ato, mas em assistir pornô, em sentir prazer. O TikTok e as redes sociais estão fazendo a mesma coisa
com o nosso cérebro e com as nossas emoções. Então, a cada vez que eu falo que eu vou fazer algo no TikTok, eu vou, sei lá, estudar, vou fazer alguma coisa, eu me vejo naquela dopamina acelerada. Depois que eu saio daquilo ali, eu me sinto totalmente frustrado. Me sinto mal, me sinto frustrado, fico, cara, sabe? E eu vou te falar uma coisa, quanto mais você vai ficando velho, velha, mais isso vai doer. Eu não sei se o TikTok vai pendurar aí durante anos igual o YouTube, eu acho que não. Eu acho que o YouTube vai ficar meio que pra sempre aí, mas o TikTok eu não sinto, não. Acho que vai chegar um momento que as pessoas vão meio que se afastar disso, porque elas não vão suportar mais. Porque elas vão ter consciência, elas vão entender que, eu não tô falando de todo mundo, mas tô falando numa parcela, que vai olhar para aquilo ali e vai falar, cara, peraí, o que, que eu tô fazendo com a minha vida? Porque o valor da vida das pessoas, a gente só vai percebendo com o tempo. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu sinto que quando eu tinha 18 anos, eu não dava tanto valor para minha vida como eu dou hoje. Então, a minha alimentação antes era bem diferente. Eu aceitava colocar qualquer coisa, eu comia qualquer besteira. Não que eu não coma hoje, mas era bem menos. Perdão, era bem mais antigamente. Então eu fui aumentando esse cuidado porque eu comecei a perceber os sinais que o corpo dá. E a vida, conforme o tempo vai passando, vai dando esses sinais também. De que você está envelhecendo, de que você está perdendo tempo. São lapsos que você vai sentindo aos poucos na sua vida e você vai percebendo, eu tô robótico, eu tô fazendo a mesma coisa, eu tô simplesmente no mesmo lugar, pensando da mesma forma, com os mesmos resultados, com os mesmos problemas. O que que eu tô fazendo da minha vida? É literalmente isso que a gente passa. Então, olha a que nível a gente consegue chegar de consciência e de autoanálise. Então, toma cuidado, cara, com as verdades, com as coisas que você consome na internet. Sabe, eu acho que a gente tem que ser mais seletivo até no tipo de vídeo que a gente vai ouvir, sabe? Por exemplo, vídeo como esse que eu tô fazendo agora, tem dois tipos de vídeo que eu faço no meu canal. É o vídeo educativo e o vídeo reflexivo, que é igual esse, que é uma conversa. Sinta-se como se eu tivesse literalmente sentado numa mesa conversando com você, porque é literalmente isso que eu tô fazendo agora. Então, é meio que uma conversa produtiva. Agora, você quer aprender algo, você quer se desenvolver em algo, você quer aprender a técnica de alguma coisa, seleciona muito bem as pessoas que estão falando. O que ela tá falando tá ressoando comigo? O jeito que ele tá falando tá ressoando comigo? O que ele tá ensinando tá ressoando comigo? Por que eu tô te falando isso? Porque eu tenho certeza que. Eu tô falando que eu tenho certeza porque eu fiz a mesma coisa. Quanto mais você busca aprender algo, você pode ter certeza que você deve ter pesquisado, no mínimo, de 5 a 10 vídeos até decidir qual era a informação que você iria realmente aplicar. Porque tá compulsivo. Quanto mais a gente vê um vídeo, a gente quer ver outro. Mesmo que seja vídeos como esse, que tem uma reflexão profunda, mas que ao mesmo tempo são vídeos meio que descartáveis, porque você pode logo em seguida ver outro vídeo, ver outro e ver outro e ver outro. E você não fica saciado por essas informações. Então, seleciona bem as coisas que você quer aprender e entenda que, por mais anormal que pareça, ficar na internet, sem consumir muito, é um sinal positivo. É um sinal de que você está colocando mais tempo no presente. Uma coisa que me deixou chocado mesmo foi ter olhado, se você tiver iPhone você vai saber, tem uma parte lá que mostra as horas de consumo de tempo de tela. Cara, era absurdo. Eu olhava aquilo ali e falava, meu Deus,
Olha o tanto de tempo que eu tô investindo, se eu somar isso por semana, bum! Dá muito tempo, cara. Dá muito tempo. Então a gente precisa de mecanismos para sobreviver, cara. Fora dessa internet, fora desse consumo. Faz um pacto com você, um compromisso de você direcionar a sua vida para novos comportamentos, novas coisas, novas pessoas, sabe? Se você é igual a mim, que já sentiu que o ambiente não é uma coisa, digamos, adequada para você ter pessoas por perto que pensam igual você, para você cultivar esse tipo de pensamento produtivo, de você ter essas conversas produtivas que vai levar algum para algum lugar, para não ser aquelas conversas vazias sobre futebol, balada, BBB. Faz esse compromisso. Quando você faz esse compromisso, você vai perceber que a mudança que você precisa vai ser uma mudança radical. Sair de uma cidade, ir para outra, conversar com outras pessoas. É assim que você vai mudar. Porque se você permanecer nisso, tudo vai se repetir constantemente. E se você assistir o meu canal, alguns vídeos, eu falo sobre isso. Eu falo conteúdo desse livro aqui, principalmente, que tá de cabeça para baixo aí para vocês, mas é do Dr. Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Isso aqui é profundo, isso aqui eu ensino em alguns livros não, perdão, em alguns vídeos que eu gravei no meu canal, vários, que eu falo sobre a neuroassociação, da gente estar hipnotizado constantemente. Enquanto você não mudar isso, esse aspecto seu, você não muda resultados diferentes. Assim dizia Albert Einstein. Se você quer ter resultados diferentes, não faça a mesma coisa pensando que vai ter resultados diferentes, porque não vai. Isso é real. Eu mesmo, algumas vezes eu me vejo fazendo algumas coisas que eu sei que vai dar ruim, porque eu já testei, eu já vi que essa é a pior forma de fazer, então eu não vou fazer. Então aplica isso na sua vida e vê se alguma coisa muda. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Comenta aqui o que você achou, deixa o like, compartilha para uma pessoa que realmente precisa desse tipo de informação. Vou ficando por aqui e é isso. Tamo junto.